Vamos agora para a mensagem. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, verso 15, um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente o seu coração nessa noite. Diz assim: E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Mais uma vez. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O tema da mensagem essa noite é testemunhando no mundo. Testemunhando no mundo. O texto que nós acabamos de ler é muito conhecido, mas muitas vezes o entendimento desse texto, ele passa desapercebido. Às vezes nós deixamos passar os detalhes. Porque nós que já estamos um certo tempo na igreja, nós temos um costume de lembrar de textos como o Salmo de número 1, que diz: bem-aventurado aquele, como é que é, os irmãos mais crentes mais antigos? Salmo número 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia dos zombadores. Então a gente ouve um texto como esse e pensa assim: opa, eu não posso me misturar com as pessoas do mundo. Eu tenho que me misturar apenas com as pessoas da igreja. Porque se eu me misturar com as pessoas do mundo, eu vou me contaminar, eu vou ser influenciado, daqui a pouco eu virei um mundano também. Se eu ficar andando com ímpio, daqui a pouco eu também vou me tornar um ímpio. Então eu me afasto. A maioria dos evangélicos tem a tendência de se afastar. Opa, com esse aqui eu não ando. Ah, ele é católico, ah, ele é espírita, ah, ele é macumbeiro, mais ainda, né? Falou que é macumbeiro. Antigamente os macumbeiros tinham vergonha, hoje não tem mais, né? Aí os evangélicos já ficam meio assim: ixi, ele é macumbeiro, né? A gente já se afasta. Já começa a falar: sangue de Jesus tem poder, os mais antigos, não é isso? E aí vê assim, uma pessoa que está usando guia, piorou. Fala: quebra, Senhor, está amarrado em nome de Jesus. Então a gente tem a tendência de achar que Deus nos chamou para testemunhar na igreja. E é uma bênção testemunhar na igreja. Tem muita gente que gosta de testemunhar na igreja. Nós temos um culto, uma vez no ano, que serve só para isso. Serve só para as pessoas testemunhar sobre aquilo que Deus tem feito na vida delas, que é o culto da gratidão, que nós fazemos sempre no último domingo do mês de novembro. Então, é maravilhoso testemunhar na igreja, mas note que Jesus está falando: vão pelo mundo todo. Ele não está dizendo: vai para a igreja e pregue o evangelho dentro da igreja. Vai para a igreja e testemunha lá na igreja. Apesar de ser possível e permitido testemunhar na igreja e pregar na igreja, como eu estou pregando aqui. Mas Jesus deixou bem claro que a missão que Ele tem para nós é que cada um de nós aprenda na igreja, mas saia da igreja testemunhando e pregando para o mundo lá fora. Amém, irmãos? Quem está entendendo essa mensagem? Por isso o tema é testemunhando no mundo. Porque Deus nos chamou em primeiro lugar para isso. Mas nós temos o medo de estar no mundo, estar no meio das trevas, e de repente as trevas vão apagar a nossa luz. A Bíblia fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Não é isso que Jesus disse? O sal, ele dá o sabor. Quem já comeu comida sem sal? É bom comer comida sem sal? Quando você fala assim: esqueci de pôr o sal. Não é? Não tem graça, né? Às vezes, aquilo que era prazeroso deixa de ser prazeroso. A gente come, mas não tem prazer em se alimentar. O mundo vive assim. É como uma panela de arroz sem sal. E quem é que vai dar o sabor? Ou deveria? Os crentes. Aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus teria que dar o verdadeiro sabor, o verdadeiro sentido de viver. As pessoas muitas vezes elas procuram a melhor forma de viver.
procuram e continuam vazias, insatisfeitas, infelizes. Agora, nós temos a verdadeira alegria, a alegria completa que o Espírito Santo dá. A verdadeira felicidade se encontra só em Jesus. A verdadeira paz é somente em Jesus. A verdadeira vida é somente em Jesus. Então nós temos que mostrar para o mundo: olha, vocês que estão vivendo sem Cristo, a vida de vocês é sem graça. É a nossa vida que tem graça e nós queremos que vocês também sejam agraciados. Nós queremos que vocês, porque nós não somos filhos prediletos. A salvação está disponível a todos. Basta cada pessoa crer. Mas como eles vão crer se a gente não pregar? Como eles vão crer se nós não testemunharmos no mundo? Se a gente se esconder dentro da igreja ou se esconder dentro de casa? E principalmente os jovens, né, que têm vergonha de dizer que é cristão. Deus não nos chamou para ser agente secreto. Deus nos chamou para confessar a nossa fé publicamente. Não tenha vergonha de testemunhar sobre aquele que salvou a sua vida. E não apenas salvou a sua vida, em primeiro lugar, Ele te criou. Ele criou você e criou todo o universo. Como que a gente vai ter vergonha de testemunhar sobre o Criador do universo? O Criador de todas as pessoas. Então Deus nos chamou para testemunhar. Mas como vencer o medo de estar no mundo sem ser influenciado pelo mundo? Por um lado, nós vemos pessoas que querem viver mais no mundo e mais tendo contato e amizade com o mundo e de fato acaba deixando a luz se apagar. Agora tem outros que querem viver alienados dentro da igreja, achando quanto mais eu ficar isolado no meu mundo, mais santo eu vou ser, mais perto de Deus eu vou estar. Só que essa não é a realidade, não é isso que Jesus está dizendo. Ele diz: vão pelo mundo todo e preguem a algumas pessoas. Preguem a todas as pessoas. O evangelho é para todas as pessoas. Não importa quem seja, não importa quantos anos tem, para que time torce. Amém? Evangelho é para corintiano também, por incrível que pareça, irmãos. Corintiano também, por incrível que pareça. Não é que merece, porque ninguém merece a salvação. Mas Jesus morreu na cruz também pelos corintianos, pelos palmeirenses, são paulinos, santistas e aí vai, né? Jesus morreu na cruz por bolsonarista, por lulista, por incrível que pareça. E nós temos que pregar. Não adianta a gente ficar só criticando, não adianta a gente ficar só falando. Nós precisamos mostrar a diferença e pregar para as pessoas, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. É assim a maneira certa de se viver. Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida. E agora eu sou uma nova criatura. E conforme a pessoa vai observando você, a pessoa vai se interessando em conhecer esse Jesus que te salvou. Um famoso pastor, que já morreu inclusive, chamado John Stott, ele escreveu num livro chamado Discípulo Radical, a seguinte observação sobre o desafio que todo cristão tem ao testemunhar no mundo. Ele diz assim: a primeira característica que quero considerar sobre o discípulo radical é o inconformismo. Deixe-me explicar. A igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Então nós não podemos preservar ou usar o pretexto de que eu preciso preservar minha santidade e se afastar do mundo. Mas também eu não posso sacrificar a minha santidade me conformando, me adaptando ao sistema. Todo mundo faz assim. Eu já vi falar que até pastor faz isso. Hoje é normal. Não, peraí. Normal para nós não é o que os outros fazem. Normal é o que a palavra de Deus diz. Para nós esse é o normal. Mas o mundo todo faz. Sempre falo isso.
Você não é todo mundo, você não é deste mundo, você não veio aqui para fazer o que todo mundo faz, você veio aqui para mostrar para o mundo como é que se faz. Amém? Glória a Deus. Então nós devemos testemunhar no mundo. Aí, Jesus ele fala, no versículo 17, tem que pregar para todo mundo. Aí sim entra naquele texto que eu estava até falando na oração aqui. Versículo 17, Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Continua. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes e eles ficarão curados. Continua. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. As últimas palavras de Jesus foi: vão no mundo. Não fuja do mundo, não se isole do mundo. Vão no mundo e pregue. Pregue a todas as pessoas. Aquele que crê, os sinais vão acompanhar a vida dele. Agora olha o que diz em Lucas capítulo 5, verso 30. Lucas capítulo 5, verso 30. Diz assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você está vendo aí por que você tem que testemunhar ao mundo? Porque o próprio Jesus também veio para isso. Ele veio para testemunhar, é para o pecador, é para aquele que está doente espiritualmente. Quem já está curado, quem já está salvo, não precisa de pregação, não precisa a gente testemunhar para ele. Você até pode, mas não é o foco. Nós precisamos testemunhar para os pecadores, mas para isso nós muitas vezes vamos ter que sentar na mesa deles, vamos ter que comer com eles. Amém? Você repara que nesse texto aqui de Lucas, os fariseus e mestres da lei eram os religiosos da época, eram os crentes da época. Eles ficaram escandalizados porque viram Jesus comendo na casa de pecadores, na casa de publicanos. Você sabe o que é um publicano? É um cobrador de imposto. Quem cobra os nossos impostos hoje? Quem recebe e vive dos nossos impostos hoje? O governo. Mas o governo, o que é o governo? Ele é um programa, ele é um robô. O governo ele é formado por pessoas, da classe mais amada pelo Brasil, que é a classe dos políticos. É isso, meus irmãos? Quem concorda diz amém. Não disseram amém? Então. Irmãos, de fato, os políticos são aqueles que vivem dos nossos impostos. E vivem uma vida ruim, É uma vida boa que eles vivem? É justo ou injusto, você acha, a vida que eles vivem com o nosso dinheiro suado? Injusto, É injusto. E aí, imagina Jesus comendo na casa dos mais corruptos de Brasília. Como será que a gente ia ficar? A gente ia aceitar numa boa? Então ia estar lá Lula, Fernando Collor de Mello, Paulo Maluf, quem mais? A lista é grande, Quem? Cabeça de ovo. Cuidado, porque hoje está difícil, não pode mais nem criticar, não pode nem falar mais nada. Está tão difícil a nossa situação que o sistema judiciário, que deveria julgar com justiça, eles estão fazendo leis que favorecem eles mesmos, que desfavorece aqueles que são críticos, que se opõem a eles. Então imagina Jesus na casa do Alexandre de Moraes, meu irmão. Imagina Jesus lá, Jesus comendo lá um chester, um frango assado, comendo picanha do Lula.
Imagina isso. Como nós, que somos a igreja, iríamos reagir? A gente ia aceitar isso numa boa? Não ia, meu irmão. Não ia. Mas sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou? Falou assim, ó, eu vim para salvar os pecadores. Eles não são pecadores? A gente acha assim, não, o que eles merecem é queimar mesmo no fogo do inferno, né? Tudo que eles fizeram. Mas Jesus morreu na cruz por eles também. Jesus quer mudar, transformar a vida deles. Você lembra de um homem baixinho chamado Zaqueu? Lembra de um homem chamado Zaqueu? Está lá no Evangelho de Lucas, nós não vamos ler porque hoje o tempo não nos permite. Mas Zaqueu, ele era um publicano, meu irmão. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era como um político corrupto. Ele enriqueceu de maneira desonesta, de maneira injusta. Ele oprimiu pobres, às vezes da sua própria família. Era uma pessoa que ninguém queria estar perto. E um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar na região dele. Mas ele era baixinho e ele sabia que onde Jesus andava, multidões iam atrás de Jesus. É isso ou não, meus irmãos? Aonde Jesus vai, multidões seguem ele. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que não ia conseguir ver Jesus por causa da sua baixa estatura. Ele era baixinho. Ele falou, vou subir numa árvore. E aí se eu subir na árvore eu vou conseguir ver Jesus. E conforme ele sobe na árvore, ele vê a multidão passar, ele vê Jesus passar, e de repente Jesus está chegando perto dele e para bem na árvore onde ele estava, olha para cima e fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou almoçar na sua casa. Eu vou almoçar na sua casa. Sabe o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Ele não falou assim, o seu safado, picareta, pilantra, toma vergonha na cara. Não foi isso que Jesus falou. Jesus simplesmente entrou na casa. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão. Onde Jesus entra, não tem como um lugar continuar da mesma forma. Aonde Jesus entra, tudo transforma. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, meu irmão. Zaqueu, ao perceber Jesus entrando na casa dele, ele falou, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei, se eu fui injusto cobrando imposto de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Oh, maravilha, hein? Sabe o que Jesus disse? A salvação entrou nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Ou seja, esse homem também pertence àqueles que vivem pela fé. Abraão é o pai da fé. Foi ele que começou o povo, a nação de Israel. O povo escolhido por Deus. E aí Jesus vira para Zaqueu e fala, este homem encontrou a salvação, ele é filho de Abraão. Por quê, meu irmão? Porque houve arrependimento, houve mudança, houve transformação. Não é para a gente passar a mão na cabeça do Lula e falar, vai, continua roubando, Lula. Não. Não, a gente simplesmente precisa estar no mundo, mostrando qual é a melhor forma de se viver, que a gente pode viver de maneira honesta, sem corrupção, sem desonestidade, sem mentira. Nós somos da verdade, nós somos da luz, e a luz ilumina as trevas. Pode ser uma lâmpada, meu irmão, pode ser uma lâmpada pequena, ela vai iluminar um quarto que é muito maior do que a lâmpada. Não é isso? Quantas lâmpadas tem no seu quarto? Quantas lâmpadas tem no seu quarto? Uma, no máximo 2, né? Uma lâmpada desse tamanho mais ou menos. Pode ser que tenha algumas maiores, mas ela é muito menor que um quarto. Um quarto sem a lâmpada é escuridão. Mas quando a lâmpada, ela acende, mesmo sendo tão pequena, comparado com o quarto, ela ilumina todo o quarto. Principalmente quando ela está posicionada no lugar certo, que é no alto. Jesus disse, a luz que vocês têm não deve ficar escondida. Você não coloca uma lâmpada debaixo da cama, debaixo de uma vasilha, você coloca ela num lugar alto. Para que todos possam ver, para que possa iluminar o máximo possível no ambiente. Então, as pessoas precisam ver as nossas boas obras, as suas boas obras. Elas precisam ver a luz que um dia entrou na sua vida. E quem sabe Deus não te chamou para, de repente, converter o Alexandre de Moraes, converter o Lula. E você não pode torcer o nariz, meu irmão. Porque nós fomos chamados para isso. Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Veio chamar eles ao arrependimento. Então, ele não me chamou para testemunhar na igreja, ou apenas na igreja.
Ele me chamou para testemunhar no mundo. Olha o que diz, Mateus 5,13, nós já estávamos falando aqui, né? Mas só para reforçar que está na palavra de Deus. Mateus 5,13. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então aqui já está claro, né? Aí fica o desafio: como a gente pode ser tudo isso e nos preservar santos, sem se contaminar, sem deixar as trevas apagar a nossa luz? Então, 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, não é o Evangelho de João, é a carta, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você precisa amar as pessoas do mundo, mas você não pode amar a prática do mundo. Você não pode amar o sistema que rege este mundo. Você não pode amar as coisas que o mundo oferece. Dinheiro, por exemplo. Dinheiro é algo que está presente no mundo. Você pode usar o dinheiro. O dinheiro pode servir a você, mas você não pode ser servo do dinheiro. Ou é o dinheiro, ou é você que vai ser o senhor da sua vida. Se a gente vive em função do dinheiro, é porque no fundo nós somos escravos dele. O dinheiro é o senhor, nós somos os servos. Agora, se nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, e apenas usamos o dinheiro, então o dinheiro vai estar no lugar certo. Como um serviçal, como alguém que está aqui para nos servir. Então nós não podemos amar o dinheiro, nós não podemos amar aquilo que o dinheiro compra, nós não podemos amar os costumes, os hábitos mundanos, porque tudo isso, meu irmão, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você pode pregar o evangelho no mundo, mas é só você entender que você precisa amar o pecador e não o pecado. Tá certo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Tem gente que ama o pecado e odeia o pecador. Como pode isso? E está dentro da igreja. Não dá certo, irmão. Romanos 12, verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Quem quer experimentar a vontade de Deus? Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Mas sabe o que nós precisamos fazer? Não nos conformar com este mundo. Sabe aquela famosa frase que eu acabei de falar alguns minutos atrás? Ah, mas todo mundo faz, hoje é normal. Não. Quem fala que coisas antibíblicas, anticristãs, hoje é normal, é porque já se conformou com o mundo. É porque já se adaptou ao mundo. Você sabe que lá nos Estados Unidos, algumas igrejas históricas, conservadoras, uma das igrejas mais antigas, acabou permitindo que pessoas homoafetivas não apenas pertencessem ao hall de membros, mas também exercessem ministérios e até mesmo liderança. Porque não consideram mais aquilo que a Bíblia chamava de pecado, eles não consideram mais isso como um pecado. Então, como é o nome disso, se não é se conformar com o mundo? Ou então, eu uso aquela famosa frase: se não pode com eles, junte-se a eles, né? A gente tentou brigar, mas não conseguiu, eles foram mais fortes, então vamos se aliar a eles. Não, meu irmão. Ainda que a gente seja perseguido, ainda que a gente seja, maltratado, rejeitado, não importa, a gente tem que ser fiel
ao que está na palavra. Nós não estamos aqui para agredir ninguém, nós não estamos aqui para rejeitar a pessoa. Toda pessoa é acolhida dentro da igreja. A igreja é um local público, eu tenho falado isso nos últimos dias. Ah, mas a igreja não tinha que proibir algumas pessoas. Não, igreja não se proíbe ninguém de entrar. Qualquer pessoa pode entrar na igreja. Agora, pertencer a ministério é outra coisa, né? A Bíblia é clara, tem que ter critério. Não é qualquer um. Tem que ter boa reputação, tem que ser crente de verdade. Agora, está visitando a igreja? Amém. Amém, você é bem-vindo. Cada pecador que existe no mundo é bem-vindo dentro da igreja. Só que todos igualmente serão confrontados a se arrepender dos seus pecados. E cada um sabe o pecado que tem. Cada um sabe a fraqueza que tem. E o chamado é igual para todos. Arrependam-se. Creiam no Senhor Jesus de todo o coração. Voltem-se para eles. Faça o retorno. Conversão é isso. Você está andando por um caminho, descobre que esse caminho é errado. Você pega o retorno e faz a conversão. E aí você passa a andar no caminho certo. Então, irmãos, nós precisamos, ao invés de se adaptar, aceitar o padrão do mundo, nós não podemos nos conformar. Pelo contrário, nós devemos transformar-nos pela renovação da mente. Quem renova a nossa mente é Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele muda o seu pensamento, a sua maneira de pensar. E mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir também vai ser mudada. Se for para continuar sendo a mesma pessoa, eu preguei isso alguns dias atrás. Se for para continuar sendo a mesma pessoa, é melhor continuar no mundo. Porque dizer que é cristão, dizer que agora segue a Cristo e viver na velha vida, sendo que Ele nos fez novas criaturas, então é melhor ficar no mundo. Então, para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não devemos nos conformar com o mundo. Devemos renovar a nossa maneira de pensar. Devemos mudar os nossos conceitos. Nós devemos nos conformar com isso aqui, ó. Não com o mundo. O último texto para nós finalizarmos, João 17, verso 14. Olha que coisa interessante. Como Jesus, Ele deixou tudo bem claro e não enganou ninguém. João 17, 14 diz assim. É Jesus falando aqui, tá, irmãos? Dê-lhes a tua palavra. Isso aqui é Jesus fazendo uma das últimas orações. Isso aqui foi antes dele ser crucificado. Ele ora ao Pai dessa forma. Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo vai nos amar? O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha quanta coisa nós aprendemos só com esse versículo, meu irmão. Olha quanta coisa nós aprendemos. Então Jesus, ele deixa claro que ele veio para cumprir uma missão, agradar ao Pai. O Filho, que é o próprio Deus, ele se fez homem, ele se encarnou. E aí o que ele fez? Ele deu a palavra que veio do Pai. E por dar a palavra que veio do Pai, quem recebeu a palavra aqui? Quem recebeu já a palavra que veio do céu? Quando você recebe a palavra, o mundo, ele não vai te aplaudir, o mundo vai te odiar, é o que diz a palavra de Deus. O mundo os odiou. Por que o mundo odeia? Porque nós não somos do mundo. Eu já falei alguns cultos aqui, vou repetir. Nós somos ETs. O que é um ET? Um extraterrestre. Aquele que não pertence à Terra. O planeta Terra não é o nosso lar definitivo. É o nosso lar temporário. Nós estamos aqui apenas de passagem. Porque a nossa cidadania está no céu. A nossa esperança está no céu, meu irmão. Jesus, quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele disse: eu vou preparar um lugar. E não é aqui.
Eu vou preparar um lugar para que vocês estejam onde eu estou. Então é por isso que nós somos ETs, extraterrestres. E extraterrestre, meu irmão, é claro, as pessoas vão se incomodar, as pessoas não vão gostar, porque nós não somos deste mundo. Nós temos outros costumes, nós temos outro hábito. Nós temos uma maneira diferente de viver, e por isso o mundo nos odeia. Eles dizem que nós somos os intolerantes, e eu sempre falo, toda a igreja é aberta ao público, qualquer pessoa entra na igreja. E qualquer pessoa pode expressar a sua opinião. Agora nós, como igreja, não podemos, muitas vezes, falar da nossa fé. Por quê? Porque nós não somos do mundo. A palavra que nós recebemos não veio do mundo, veio do céu. E por isso o mundo nos odeia, assim como odiou Jesus, é isso que ele está dizendo. Só que olha o que ele ora. Ele está orando ao Pai e ele fala, apesar disso, apesar do mundo odiar eles por receberem a nossa palavra, eu não peço que os tire do mundo. Você prestou atenção? Jesus não quer que você se isole, que você saia do mundo, que você fique trancado dentro da igreja ou dentro do seu quarto. Jesus quer que você esteja no mundo e seja sal e luz no mundo. Mas ele diz, eu só peço que os proteja do maligno. Não permita que esses que estarão testemunhando no mundo sejam contaminados por Satanás ou pelo próprio sistema que rege o mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você não é deste mundo, eu não sou deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Eu queria falar isso até isso realmente cair no coração. Nós somos cidadãos dos céus. E por ser cidadãos dos céus, nós de fato vivemos pela ética do céu, pela conduta. O código de regra, conduta, ética, não vem da terra, vem do céu. Mas nem por isso eu vou viver separado do mundo. Então aquilo que disse John Stott, que Deus nos dê a graça de estar no mundo, não se isolar do mundo, com pretexto de que eu preciso preservar minha santidade, então eu não vou me misturar com pecadores, não vou me misturar com o mundo. Mas também, ao me misturar com o mundo, que eu não venha sacrificar a minha santidade apenas por estar me conformando com o mundo. Seja um eterno inconformado com o sistema do mundo, mas não fuja do mundo. Mostre ao mundo o que é a verdadeira luz. Jesus, que entrou na nossa vida e quer entrar na vida de muitas outras pessoas. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Testemunhando no mundo é o tema da mensagem.